Olá pessoal, eu gostaria de falar hoje sobre um tema meio óbvio, que é a dualidade da vida. Parece tão óbvio, e aliás é óbvio, mas as pessoas não se ligam nisso. Aliás, a gente vê propagandas na televisão, sabe aquelas propagandas onde todo mundo está feliz o tempo todo, as famílias se reúnem e sempre naquela harmonia maravilhosa, todo mundo dando risada, todo mundo super mega feliz, como se não houvesse o oposto disso. Vamos falar um pouquinho e fazer algumas reflexões sobre isso? Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de trazer autoconhecimento, um pouco de luz na nossa maturidade emocional. Eu percebo, eu ouço altas reclamações sobre a infelicidade da vida, como se a vida devesse ser sabe aquele mar de rosas, fantástico, maravilhoso. Gente, nós sabemos que não. Vamos começar pela nossa natureza. Já reparou os opostos que residem na nossa natureza? O mais simples do mundo é a alimentação. Se você não come, você não vive, né? Você vai passar mal pra caramba. Mesmo que você faça altos jejuns, mas em algum momento você vai comer. Como você sabe disso? Você sabe. Então a gente tem fome e a gente come e fica saciado. E a gente tem sede e a gente bebe água ou qualquer outro líquido e a gente se sente saciado. A gente tem sono, a gente dorme, tem aquele momento que você, por mais que você esteja cansado, você dorme o dia inteiro, sei lá, 48 horas, chega um ponto que você quer levantar, o seu corpo quer se mexer. Então, gente, a nossa vida, esse eterno movimento, né? É uma dualidade, é um jogo de opostos, luz e sombra, claridade e escuridão, sabe, tudo tem opostos, nada é uma coisa específica, vida e morte, percebe? Onde a morte, ela representa uma mudança, tá? É o oposto da vida. A vida continua de alguma maneira em outros planos, mas não interessa, para a vida física é uma morte. Então nós temos uma dualidade interessante, onde nós precisamos perceber que a vida, ela prega o prazer e a dor. Pensa assim, para uma mulher ter um filho, ela tem que ter dor. Gente, eu não sei se todo mundo aqui que tá, eu sei que não são todas mulheres, mas devem ter homens, enfim, que já viram alguém grávida, ou a esposa, ou a mãe, que seja. E, gente, sabe aquele momento da gravidez em que você não acha posição para sentar? Dói a coluna. É uma acomodação linda do corpo, né? Que vai dando espaço para aquele serzinho que vem ali. E essa acomodação, às vezes, é dolorida. Essa adaptação, mês a mês, perante uma gravidez, gente, dói, tá? A dor do parto, para quê? Para dar a vida. E por que dói? Porque sim, faz parte da história, né? Então, essa infelicidade e essa felicidade, elas são pares, elas são opostos. Se nós fôssemos felizes o tempo todo, primeiro que não dá, é absolutamente impossível ter uma vida sem nenhum residual de dor, como eu dei agora o exemplo do nascimento. Não dá, gente, é fora de contexto, tá? Mas se nós tivéssemos um momento de felicidade eterna, nós não saberíamos o que é ser infeliz. Então não tem como, ou se a gente vivesse o oposto numa infelicidade completa, a gente não saberia o que é felicidade. Então nós precisamos valorizar os opostos, é o equilíbrio yin yang, né? Noite e dia, pesado e leve. Quantas vezes a gente tem uma leveza no peso? Sabe aquele momento de tensão, de atribulações, você tem uma leveza de raciocínio, uma leveza de crença, de fé. De repente, você fala, eu vou entregar para espiritualidade através de uma oração, eu vou fazer minha parte.
É o momento em que você decide por uma ação, por uma opção, que traz uma leveza no meio de um momento muito conturbado. Percebe? Ou nós temos aquela leveza, um momento em que você está tranquilo, sabe, sentado na praia, curtindo aquele ar, aquele solzinho gostoso. De repente alguém dá um tropeção em você e fala: olha, seu filho está na piscina se afogando, e você sai correndo. Então, gente, isso não é mau agouro, faz parte da nossa vida. Aliás, se você deixar seu filho sozinho na piscina já é uma sacanagem, né? Dependendo da idade. Não faça isso. Então, gente, nós precisamos aceitar mais a vida. Isso é uma questão de inteligência, tá? É uma questão de maturidade. Se você não fizer isso, você vai ter altas doses de frustração, altas doses de decepção. Sabe por quê? Porque vive num idealismo. Essas pessoas muito reclamonas, essas pessoas que têm aquele olhar extremamente negativo, já levanta vendo tudo que não tá legal, sabe? Ela tem um idealismo impressionante, ou uma personalidade perfeccionista que fica ali, né, no subliminar cobrando: olha, tá ruim, tá? Você tem que fazer melhorar, tem que fazer dar certo, tem que ser alegre, tem que dar conta. E aí a pessoa tem as reações normais da pressão. Então até isso é interessante, né? O lado, por exemplo, que quer fazer, tira um pouco o lado perfeccionista, entra só com a boa intenção do querer fazer. Eu quero fazer. Só que em algum momento você vai ter que parar porque você cansou. Por mais que você esteja numa atividade legal, tem um momento que você precisa fazer xixi. Você precisa comer. Parar para respirar. Então, gente, é tão interessante essa divagação, essa reflexão que eu estou fazendo nesse videozinho. É tão óbvio. Alguém vai falar: ai, mas a Lourdes tá falando óbvio. Eu tô. Mas nem todo mundo raciocina em termos desta coisa óbvia, em termos dessa lógica, em termos das leis da vida, em termos das leis cósmicas. E aí, o que acontece? Elas geram o sofrimento. Então, o que eu quero falar aqui como recado? Primeiro, que a vida é dialética. Dá para mudar isso? Não. Nós convivemos com a dor e o prazer o tempo todo. Por quê? Porque a nossa natureza é assim. Tá? Não interessa que a sua cabeça crítica e perfeitinha pensa. A natureza é assim. E nós precisamos aceitar a nossa natureza. Faz parte da inteligência, faz parte da maturidade emocional. Tá? Aceitar a vida como ela é, aceitar o seu campo de ação, aceitar os seus limites, trabalhar com as suas emoções, aceitar as emoções, mas também saber lidar com elas. Então veja, é tanta coisa interessante para a gente explorar nesse campo da aceitação, da dualidade. Para quê? Para que nós possamos saber ouvir a nossa natureza falando através das nossas emoções. E a natureza fala o tempo todo. A tua natureza, o teu corpo, as tuas emoções estão mostrando para você o tempo todo o que você precisa, o que você está fazendo, como você se trata, como você lida com a vida. Então, gente, o processo de autoconhecimento aqui é tão importante para que você crie um olhar leve, um olhar de aceitação, um olhar de responsabilidade, um olhar de maturidade. Esse é o ponto que a gente precisa chegar. Maturidade emocional, mental, física, espiritual. Sim, para a gente saber lidar com a vida, com as leis, do jeito que a vida é. Gostaria que você refletisse um pouco nisso. Eu recomendaria aqui alguns livros. O meu livro Em Busca da Cura Emocional, Equilíbrio Emocional, Inteligência Emocional e Autoestima. O desafio de ser você mesmo. Por quê? Porque é importante que você se conheça, saiba como é que você funciona, entenda as crenças que você aprendeu a ter, aquilo que você aprendeu a se ver e você não é, sabe? É legal quando a gente desfaz isso e a gente passa a ser realmente a expressão única da nossa natureza, porque somos únicos, tá? Então a comparação aqui é idiotice, ok?
é imaturidade. Então vamos buscar a maturidade? Então eu gostaria de deixar essas sugestões de livros. Eu gostaria que você colocasse seus comentários, se você acha difícil lidar com isso que eu falei. Então curta, compartilhe, comente, dê sugestões de temas que você gostaria que eu explorasse. Conte alguma coisa sobre você, se você já leu esses livros. E fico à disposição para qualquer dúvida e para a aquisição dos livros que você pode adquirir direto comigo. Tá certo? Grande beijo, namastê, fiquem na paz e até o próximo vídeo.